que tem nos alcançado, seja com todos nós, e assim possamos dizer amém. Amém. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pelo privilégio de estar com os irmãos, agradecer ao pastor José Carlos por esta honra de estar no altar desta igreja. O pastor José Carlos é nosso amigo faz pouco tempo, 28 anos, né? Foi meu professor na faculdade, foi professor da minha jovem esposa, a pastora Alzeneide, que está aqui me acompanhando. Esta jovem, minha esposa, já há 54 anos. Estou acompanhado também do meu genro, o pastor Luizinho. De forma que eu louvo a Deus pela vida do pastor José Carlos, de estar nos concedendo esta oportunidade. É muito bom estar com os irmãos. Eu já tinha vindo aqui uma vez, né, no aniversário dele, e vim no aniversário da igreja, do ministério, em seguida foi o dele. E quero também lembrar que meu filho, o pastor Wellington, o pastor Daniel Batista esteve aqui pregando, a minha nora, a pastora Érica, esteve aqui pregando, de forma que a família Batista está junto, João Batista, estamos todos aqui juntos, né, para a glória do nome do Senhor. Queridos, quando o pastor José Carlos me convidou, eu confesso aos irmãos que eu passei a ter noites de insônia. A responsabilidade é muito grande, todo pregador, todo pastor, que ele se declara tranquilo, chegar no culto de uma igreja, e está tudo bem porque ele domina, ele sabe, ele é cara, na verdade ele precisa ter um encontro com Jesus. Todo pastor temente, ele chega aqui, dá aquele friozinho na barriga, né? Tem aquela preocupação nos seus ombros, que ele não é nada, ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem aos corações que estão necessitados. Cada um de nós temos uma necessidade, né? Então, cada um de nós temos uma necessidade. E nesta noite, com certeza, Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 14 e 24. Eu anotei aqui, e não é que veio uma dúvida agora, eu vou conferir, né? Mateus 14, 24. Desculpa, irmãos. É a idade também, viu? Mas é aqui mesmo. Muito bom. Mateus 14, 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Sobre esse texto a gente vai ler outros, mas me permita caminhar com os irmãos nesse momento tão maravilhoso, tão conhecido também. Por sinal, é citado por 3 evangelistas. Mateus, Marcos e João relatam este grande milagre. E aqui Jesus, ele olha e vê o barco no meio do mar. Só que antes, retroagindo na história, na cronologia que está aqui nos eventos, Jesus tinha acabado de realizar um milagre extraordinário, o milagre dos pães. E simplesmente Mateus, no capítulo 14, 21, ele fala que o milagre da multiplicação simplesmente alcançou quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E o Senhor Jesus, depois do milagre, ele sai com seus discípulos e a multidão acompanha. Muita gente não queria, sempre assim. Onde Jesus está, ninguém quer sair. E Jesus, então, ele tem
ele usa de uma metodologia. Jesus é tão maravilhoso que ele nos ensina sem nos machucar, nos ensina sem nos magoar. E Jesus precisava agora falar com os discípulos de uma maneira um pouco mais profunda. E naquele momento ele usa de uma estratégia. Ele manda que os discípulos vá para o outro lado do mar, mas ele vai ficar em terra. O que é que ele faz? Jesus manda os discípulos para outra banda do mar e ele sobe ao monte para orar. Duas coisas Jesus precisava. Primeiro, privacidade. Jesus precisava falar com o Pai. Tem momentos que as nossas orações não dá para ser coletiva, né? Não dá nem para ser marido e mulher, tem que ser muito particular, só com Jesus mesmo. Tem coisa que a gente quer falar só para Deus. A gente não quer falar, compartilhar com ninguém. As necessidades são tão fortes que a gente não tem como compartilhar com outra pessoa. E Jesus agora precisava de um tempo para falar com o Pai. E esse tempo não foi pouco, esse tempo foi muito. Porque nós encontramos que, no momento que Jesus foi orar, encontramos que à tarde, ele contempla o barco no mar, mas ele permanece em terra. Aí quando chega aqui nesse versículo 14 e 24, ele percebe uma situação completamente diferente. Ele está lá no monte. O horário não é à tarde, o horário é pela madrugada, pela quarta vigília da noite. É um horário compreendido entre 3 e 6, 3 da madrugada e 6 da manhã. E observe o seguinte, que ele olha, Jesus olha. Às vezes nós achamos que o Senhor não está nos vendo. Às vezes nós julgamos que Deus não nos olha, não nos vê, não se preocupa conosco. E Jesus mandou os discípulos para o outro lado, mas Jesus não deixou de olhar por eles e nem para eles. E quando Jesus olha aqui no versículo 24, nós encontramos, e o barco já estava no meio do mar. Se estava açoitado pelas ondas, era porque o mar estava bravio. O mar estava agitado. As ondas fortes. Os irmãos, não sei aqui quantos irmãos já tiveram experiência de estar no mar, aqui no canal, né? Naqueles barquinhos pequenos. Eu peguei um barquinho com meu filho lá com minha família. A gente veio almoçar aqui no centro de Santos e pegamos o amado investidor do reino. Jesus falou: o que fizeste aos meus pequeninos, a mim o fizeste. Deus abençoe. E quando nós pegamos aquele barquinho, nesse dia o vento estava tão forte, que ele passa por debaixo dele. E quando eu cheguei do outro lado, eu disse para mim mesmo: nunca mais eu ando nesse barquinho. Então, um barquinho, ali uma travessia que é natural, o santista vai, o pessoal que mora no Guarujá, todos os dias vai e volta para o trabalho, é tão comum. Aquele vento forte, aquelas ondazinhas, né, que joga uma aguinha para dentro do barco, é tão comum aqui para os santistas, mas para nós que vem lá do Rio do Norte, para nós é uma surpresa muito grande. Ele disse: não, nunca mais. E Jesus olha e vê. Aí, irmãos, o que me chama a atenção é que o olhar de Jesus é muito diferente. Jesus está olhando de uma distância de 30 estádios. Cada estádio, essa medida, cada estádio corresponde a 177 metros e 60 centímetros. E quando Mateus relata, disse que era 30 estádios, isto é, 5.328 metros de distância. A ciência diz que a nossa visão ocular, ela
avançar até 5 quilômetros. Mas em que circunstâncias? Ao meio-dia, claridade plena, estando no alto, onde eu possa ter uma visão ampla, e o meu alvo esteja praticamente numa reta. Aí a minha visão alcança esses 5 quilômetros. Mas só que Jesus não estava ao meio-dia na terra. Jesus não estava uma área plana. Jesus estava no monte, estava vendo na escuridão os seus discípulos que estavam passando pelo sufoco. Qual é a lição que nós podemos extrair para nossas vidas? Seja qual for o momento que estejamos no mar, seja qual for o momento que as ondas estejam agitadas, mesmo seja qual for o momento que as ondas estejam querendo virar o seu barco, você tem que lembrar que Jesus está olhando para você. O Senhor não desampara, está na palavra. Mesmo que o teu pai, tua mãe te abandonem, mas eu nunca te abandonarei. Amém? Glória a Deus. A visão. Teve um momento que Jesus quis dar um exemplo de visão natural. Eu quero te convidar para entrar na visão sobrenatural. Mas antes eu quero te provar biblicamente que Jesus mostrou 3 fases de visão humana. Uma das... trouxeram para ele um cego. Trouxeram o cego para Jesus. Aonde Jesus chegava, todo mundo trazia enfermos para ele curar. Aí quando a gente chega aqui, vou apresentar as 3 etapas, as 3 fases da visão humana, obedecendo a ordem do texto. Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogavam-lhe que lhe tocasse. Primeiro grupo de pessoas de visão, pessoas que não têm nenhuma visão. Pela ordem aqui do texto, trouxeram para Jesus uma pessoa que não tinha nenhuma visão. Ela era cega, e todos estavam esperançosos que se Jesus tocasse, ele devolveria a visão daquele cego. Então, nesse primeiro grupo, nós encontramos a visão, grupo de pessoas que não têm visão. Espiritualmente, irmãos, é a mesma coisa. Grupos de pessoas que não têm o privilégio que nós temos. Nós temos a visão espiritual. Nós temos uma visão diferente. Nós temos uma visão completamente oposta à visão do mundo. Nós somos diferentes. E é um privilégio poder declarar que somos diferentes. Então trouxeram esse cego. Versículo 23. Jesus aqui aplica uma metodologia totalmente contrária à lógica humana. Jesus simplesmente pega a saliva e junta com areia. Juntar com areia e passar nos olhos do cego. Versículo 23. E cuspindo-lhe nos olhos e pondo-lhe as mãos. Tem um outro texto que fala da junção da areia. Perguntou-lhe se viu alguma coisa. E o cego, versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Irmãos, árvores que andam? Quem chegou primeiro perto de Jesus era uma pessoa sem visão. Essa visão agora passando por um processo, está com a visão embaraçada. Imagine que estava vendo, o que você está vendo agora? Jesus, o próprio Jesus, falando para o céu, o que você vê agora? Eu estou vendo, não, mas eles parecem como árvores andando. Espiritualmente também nós temos um grupo de pessoas que têm a visão embaraçada. Vê uma coisa e compreende outra. Aleluia. Mas vamos para o versículo 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente,
ficou restabelecido e já via de longe e distintamente a todos. Aqui nós encontramos um grupo de pessoas que vê normalmente, tem uma visão normal, uma visão saudável, né? Aí Jesus quer dar uma outra lição para os discípulos. Jesus sabia que os discípulos tinham essa visão normal, mas Jesus queria transmitir para eles uma visão diferenciada, que também ela é útil para nós. Jesus queria que eles tivessem a experiência da visão sobrenatural. Mas, irmãos, pastor, que visão sobrenatural é essa? Vou pegar um texto bíblico para mostrar primeiro, antes de chegar na visão de Cristo, eu quero te mostrar um outro personagem que teve uma visão sobrenatural. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. A história de Jó todos conhecemos, perdeu tudo. Perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu tudo. Jó estava numa situação tão terrível que ele, para se coçar, usava cacos de telha. Ele exalava um cheiro que não era bom. Imagina a situação de Jó. Jó tinha tudo para quê? Para praguejar, para renunciar à sua fé. Conforme a mulher dele tinha falado, renuncia esse Deus e morre. Mas qual foi aqui o comportamento de Jó? Qual foi? Jó simplesmente, no ápice da sua completa derrota física, ele revela que ele é um vitorioso. E ele fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó estava tendo uma visão sobrenatural. Isso aconteceu simplesmente quase 1000 anos antes de Cristo. E ele simplesmente estava vendo um Redentor. Aleluia! Cristo é o nosso Redentor. Nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo é o nosso Redentor. E agora Jó, 1000 anos antes, estava vendo, e eu sei que vai acontecer um dia, aleluia, que ele vai se levantar sobre a terra. Glória a Deus. Jó já estava vendo pela fé o que hoje nós contemplamos também pela fé. Glória a Deus que cremos que o nosso Redentor vive. Porque ele vive, posso crer? Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro que eu tinha 9 para 10 anos e meu pai gentilmente me obrigava a decorar versículos para recitar na escola dominical. Então, eu tinha por obrigação todos os domingos recitar versículos diferentes, porque na cabeça dele, do meu pai, os adultos que não liam a Bíblia ia sentir uma necessidade de ler a partir daquele momento. E eu glorifico a Deus, a princípio parece tão duro, tão rígido, né? O pai fazer isso com o filho. Ele também me presenteou com um acordeon, e eu tive o privilégio de cooperar com os irmãos batistas, da Batista Regular. Passei um ano no seminário no Instituto Batista Bereano, de Natal. Tivemos uma experiência muito grandiosa com missionários americanos, evangelizando leprosário, carta de detenção e etc. E quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aquilo que meu pai ensinou quando eu tinha 9, 10 anos. Eu chego agora na juventude com 7,5, dando glória a Deus e crendo, continuando levantando a bandeira da fé, porque eu sei que o meu Redentor vive.
Louvado seja o nome do Senhor. Uma visão extraordinária de Jó. Jó estava vendo o Redentor. Aí ele, no versículo 25 e 26, ele fala assim, no 26, depois de consumida a minha pele, ele estava com aquela doença, chaga do seu corpo, ele fala, e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne, verei a Deus. Jó estava vendo Jesus como Redentor, e estava vendo Deus agora como seu Criador. Aleluia. Aí Jesus agora está vendo de noite, distante 5 quilômetros, os seus discípulos, cansados, remando. Aqui vira em Marcos 6:34, Marcos é mais detalhista, Marcos diz assim, olha, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília, Jesus viu. E tem um detalhe muito interessante, irmãos. Quando o Senhor Jesus nos vê em dificuldade, Ele se aproxima de nós. Se você ficar atento aos sinais, você vai ver que o Jesus está dando um sinal que Ele está perto de você. O Senhor não nos abandona. O Senhor não... Imediatamente Jesus chega. E quando Jesus chega, Ele provoca nos discípulos um desespero, porque eles veem Jesus andando sobre o barco, mas não reconhecem. Isso vem confirmar a escuridão. E como é que Jesus estava vendo se era tão escuro? Como é que os discípulos vendo Jesus tão perto, andando sobre o mar, e não reconheceram? Muito pelo contrário, é um fantasma! É um fantasma! Todos gritaram. Se Jesus não chega depressa e fala, calma, sou eu, eles tinham se jogado do barco. O desespero faz isso. Desespero, né? O medo faz isso. Aí Jesus chega e sou eu. Jesus queria agora, mostrou para eles o milagre da visão sobrenatural, porque ele estava tão longe e agora chegou tão perto dos discípulos. Agora ele queria passar uma outra lição para os discípulos. Se ele estava vendo no sobrenatural, os discípulos precisavam ver isso, e os discípulos precisavam andar no sobrenatural. Mas como andar no sobrenatural? Pedro, quando Jesus falou, sou eu, Pedro sentiu Pedro era impulsivo, né? Ele tem aquele temperamento de... Era o primeiro a chegar. Era o primeiro a puxar a espada. Era o primeiro a dizer que eu não vou negar. E agora Pedro, naquele espírito que ele tinha de valente, de ousado, ele simplesmente fala para Jesus, me perdoa se os irmãos me perdoem, eu estou indo para Marcos e voltando para Mateus, indo para Mateus e voltando para Marcos, porque é o mesmo relato, mas só que um é mais rico em particularidade do que o outro. Agora é Mateus 14:28, e é Pedro agora. E respondeu-lhe Pedro, esse diálogo aqui não está no Evangelho de Marcos, por isso que estou voltando para Mateus. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Olha, Pedro podia ter dito assim, Senhor, manda-me ir contigo, mas eu vou, aqui vem mais para perto do barco, ou puxa o barco aí para perto do Senhor, né? Mas Pedro não pode, mas que eu vá por cima do mar. Às vezes nós não queremos entender que o Senhor Jesus está nos dando fé para andar por cima do mar. O mar tem a figura das dificuldades, o mar tem a figura das nossas lutas, o mar tem a figura
dos obstáculos que nós encontramos durante a nossa caminhada. E era isso que Jesus queria que eles entendessem: vocês podem sim andar sobre as dificuldades. Você pode andar sobre os perigos, desde que confie em mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aleluia. Aí Jesus olha para Pedro, Jesus olha para você nesta noite e faz o mesmo desafio: vem ao meu encontro. Aleluia. Vem, porque eu estou aqui, eu sou o teu porto seguro, eu sou a tua habitação, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Aleluia. É isso que Jesus quer que nós tenhamos em nossos corações. E ele estava querendo agora passar para os discípulos: vem Pedro. Jesus queria que os discípulos, os demais, pudessem ver o exemplo de Pedro, que podia andar por cima das águas. Aí Jesus diz: vem Pedro, vem aqui. Versículo 28. Aí no versículo 29 Jesus diz: vem Pedro. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Aleluia. Andou sobre as águas. Diz o texto: para ir ter com Jesus. Seja qual for a sua batalha, seja qual for a sua luta, pela fé, caminhe, vai em encontro do Senhor. Não tenha medo, porque Ele é a nossa habitação, Ele é o nosso porto seguro, Ele é o barco que vai te acolher, vai te abrigar, vai te segurar e vai te levar ao destino certo. Aleluia. Sabe, Pedro aqui agora, assim como Pedro foi, Pedro mostrou o lado humano. Muitas vezes, né, irmãos, quando a gente está ouvindo a mensagem: eu também vou, estamos nessa, estamos juntos. Mas quando a gente entra na batalha, na luta, ele passa pela prova, aí vem o medo: será que Deus está comigo? Acho que Deus não está comigo, acho que Deus me abandonou. Aí Pedro começa a descer, mas o versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia. Aí Jesus olha para ele e diz: por quê? Por que duvidaste, homem de pequena fé? Você nesta noite, homem ou mulher, não seja de pequena fé, mas seja de uma grande fé. Eu quero que a sua fé seja também de um grão de mostarda. Aleluia. Uma semente que vai ter poder para declarar: um monte sai daqui, e o monte vai sair. É o monte das dificuldades, é o monte da incredulidade. Aleluia. Glória a Deus. Jesus andou para o mar, Pedro andou sobre o mar, e o desafio é para nós, igreja do Senhor, andar sobre o mar. O nosso andar sobrenatural. Eu não vou poder falar um pouco mais, o tempo está indo muito rápido, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus me chamou para andar sobre o natural. Eu vim de Natal, dirigindo meu carro, com minha esposa, minha filha e 2 netos. Impressionante, porque fazia 70 dias que eu tinha feito 3 pontos apenas, e inocentemente eu vinha tomando durante a viagem o Red Bull, porque é energético e eu não iria dormir na estrada. Só que, como sapenado, eu não podia tomar absolutamente nada, não podia tomar nenhum. Mas o que me chamou a atenção, estamos aqui falando do andar sobrenatural. Que eu era obrigado a parar no máximo 3 horas. Entre 2 horas e 3 horas eu tinha que parar, aproveitar para abastecer o carro, tinha que dar uma caminhada de 10, 15 minutos para circular o sangue no corpo, para depois voltar a dirigir.
E quando eu chegava no posto, a primeira expressão do frentista: oi, irmão, álcool, gasolina. Quem foi que falou para ele que eu era irmão? Chegava em outro posto, em outra cidade: oi, pastor, álcool, gasolina. No supermercado, estou com minha jovem lá, eu não vou pagar. E aí, pastor? É débito ou crédito? Quem falou? Deus te chamou para andar no sobrenatural. Você reflete Cristo na sua vida. As pessoas, aquela mulher lá que estava sentada com o marido, passou um homem lá, ela falou com o marido: verdadeiramente este é o homem de Deus. Ela estava falando de Eliseu, o profeta Eliseu. Permita que a glória de Deus resplandeça na sua vida. Amém. Pastor, como é que é possível isso? Tão simples. A igreja do Senhor foi convocada para andar de forma sobrenatural. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Deus nos chamou para andar por fé. Aleluia. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e não. Sabe aquela batalha, aquele conflito? Será que eu faço? Posso fazer? Será que Deus está vindo? Aí Jesus fala assim, olha, Paulo fala através, Deus fala, a Trindade fala através de Paulo aos Gálatas: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. A carne deseja uma coisa, o Espírito outra, irmãos. Faz parte da nossa natureza. Esse conflito nunca vai acabar, mas nós podemos dominá-lo, podemos administrá-lo andando no Espírito. Aleluia. Primeiro andando por fé e agora andando no Espírito. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, fala assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está. A luz representa claridade. Diante da iluminação, nada fica escondido. Não é verdade? Nada fica escondido. Nada foge ao alcance do nosso olhar. Mas quando se a gente estiver numa área escura, sem iluminação, muitas coisas vai passar sem perceber. E Jesus e Paulo e João fala aqui na sua primeira carta: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Deus. Será que ainda tem uns 5 minutos? Tem? Então, glória a Deus. 5 minutos. Jesus queria ensinar aos discípulos a visão sobrenatural, o andar sobrenatural, e eu quero concluir com o toque sobrenatural. No capítulo 6 de Marcos, versículo 56, Marcos 6, 56, o toque de Jesus cura. Aleluia. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos. Irmãos, ele não podia chegar em lugar nenhum, porque o pessoal já sabia, já trazia os enfermos para Jesus curar. E o texto diz assim: nas praças, apresentava os enfermos nas praças, e rogava-lhe que eu os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que
que lhe tocavam, saravam. Lembra daquela mulher que tinha fluxo de sangue, né? Quantos anos lutando, medicina, né? Se fosse hoje, os remédios caseiros, né? Os chás, e aquela hemorragia não passava. E ela ouviu falar de Jesus, a tal ponto que ela, no meio daquela multidão, e a fé dela foi de uma grandeza tão grande, que geralmente a pessoa quer ouvir, quer falar pessoalmente com Jesus. Nos dias de hoje quer falar com os pastores, quer falar com os profetas, mas aquela mulher simplesmente se limitou a tocar na hora da veste de Jesus. E quando isso aconteceu, ela foi curada. Imediatamente, Jesus falou, alguém me tocou. E os discípulos argumentaram, Senhor, como é que alguém te tocou? Diante de uma multidão tão grande, todo mundo está... Quando você toca em Jesus, é diferente. Não sei se você passa por essa experiência. Quando a gente está mergulhando na palavra de Deus, está no texto que a gente mergulha, as lágrimas começam a descer. O nosso coração acelera e a gente fica dando glória a Deus, alegre, feliz, porque lê o texto, porque a palavra falou o coração. Isso é toque. E o toque de Jesus alivia a nossa alma, sara a nossa alma, conforta a nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. É bem rápido, bem rápido. Eu lembro que a minha esposa passou muito mal e coloquei ela no carro. Nessa época eu usava um carro de chapa branca, abria espaço para mim no trânsito normalmente. Eu coloquei a minha esposa e da minha casa para o hospital, naquela velocidade, 20 minutos, e tinha uma ponte de 2 quilômetros, muito alta, muito bonita. E naquele momento que eu estava levando a minha esposa para o hospital, ela desmaiada, a minha filha me liga, minha filha estava grávida. Ela disse, pai, me socorra, eu estou perdendo sangue, eu preciso ir para o hospital, eu estou no trabalho ainda. E eu não podia falar para minha esposa. Eu estava levando minha esposa para o hospital, mas eu não podia falar que minha filha também precisava ir para o hospital. Eu, sim, tudo bem, valeu, combinado, estamos juntos, eu estou indo, pode esperar. E no celular, dirigindo, cometendo uma infração, subindo uma ponte a 80, 120 ali, e falando com ela, e comecei a falar com Jesus. Jesus, e agora? Uma esposa que está aqui pode perecer, a minha filha pode perder o filho. E naquele momento eu senti uma alegria muito grande, eu comecei a chorar, e dirigindo, e correndo, e a seta ligada, e buzinando, correndo, cheguei ao hospital. Minha esposa foi atendida, era o plano de saúde, foi atendida imediatamente, um atendimento top, maravilhoso, rápido, seguro. E enquanto ela estava sendo medicada, eu disse, agora é a minha vez. Aí corri lá, peguei o carro e fui no trabalho da minha filha. Ela já tinha sido socorrida. Aí falou, o hospital tal. Eu corri para o hospital, cheguei lá, ela tinha sido socorrida, estava tudo sob controle. E aqui eu estou dando glória a Deus, que ela mora aqui no Cubatão. Ela tem 2 filhos lindos, um menino de 19 anos, outro de 15 anos, quase 2 metros de altura, saudáveis. Minha filha também trabalha aqui em Santos, trabalha com a esposa do Luizinho. Então, irmãos, o toque de Jesus cura. Aleluia. O toque de Jesus sara, o toque de Jesus acalma, o toque de Jesus simplesmente nos dá o equilíbrio, e também o toque de Jesus nos dá a vitória. Se você crê, diga comigo, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe ricamente, que o Senhor te guarde. Se você permitir, somente 30 segundos de olhos fechados, sentados, Pai eterno, eu quero te louvar, meu Deus, aleluia. Eu quero te agradecer pela tua palavra que tem falado
ao meu coração. E a tua palavra é como uma semente, ela é jogada na terra, depois ela é simplesmente irrigada, é adubada, e com o tempo ela cresce, floresce, dá fruto. E a tua palavra, Senhor, possa dar fruto nesta noite no coração dos teus filhos. Que todos possam entender que o sobrenatural é teu. E nós somos teus filhos. E pela fé podemos ter a visão sobrenatural. Pela fé podemos andar no sobrenatural. Pela fé podemos te tocar no sobrenatural. Porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém.